Graça e paz. Muito bom dia. Que bom que você está aqui. Você está feliz de estar aqui? Amém. Por que quando eu subo aqui, alguns de vocês já ficam com carinha de risadinha? Porque nós somos felizes, fala a verdade. Não somos? Vocês conseguem entender porque que eu sou como eu sou? Quem estava aqui antes de mim era meu pai. Você viu que ele puxou o freio de mão e deu um cavalo de pau? Você estava aqui de olho fechado cantando, Senhor, eu te adoro. Ele disse, para, puxa o freio de mão e vamos para a alegria. Amém. Glória a Deus, queridos, essa é a nossa vida. E de verdade, eu não sei se você já viu isso, mas a fundadora desse ministério aqui no Brasil, ela tem um vídeo institucional, e ela fala no vídeo institucional que a vida de um verbiano, a vida de quem é verbo da vida, é uma vida de alegria. Então ela fala assim, se você não está vivendo a alegria, você precisa entender onde você está. E sabe, eu quero abrir só um parênteses. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e aí talvez eu vou falar com você, que serve em algum ministério nessa igreja. Você serve em algum lugar, serve no diaconato, no café. Se você ainda não serve, o desejo do nosso coração é que você possa servir, é que você possa entender a importância de fazer parte. Querido, a igreja é uma família, né? E sempre falamos, quando você vai comer na casa de alguém que você não faz nada, é porque você é um convidado. Mas se você é família, você vai para lá, você lava uma salada, você pega o prato, você põe a mesa, você tira a mesa, não é assim? Amém? 3 améns. Amém? Mas, queridos, nós entendemos que como família precisamos estar nesse lugar. E eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ainda falando sobre alegria, e é um parênteses, nós não vamos ministrar sobre isso. Mas eu queria que você sondasse o teu coração. Isso poderia ser uma pauta de uma reunião mais fechada, mas eu queria que você sondasse o seu coração. Se Deus falasse com você para que você fizesse o que você faz hoje para Ele, para o resto da sua vida, até que Jesus volte, você não vai acrescentar nenhuma vírgula, nem tirar uma vírgula. Você vai ser fiel e precisa fazer o que você tem que fazer e faz hoje, até que Jesus volte. Você ainda assim faria com alegria? Sabe, queridos, eu acho importante preservar e sondar o seu coração, porque o evangelho não é um plano de carreira. O ministério não é um plano de carreira. Então, talvez a gente entra e é bonita a história quando você diz, nossa, hoje ele é coordenador, hoje ele é CEO, hoje ele mas ele começou como motoboy. Ele entregava e a gente olha aquilo e diz, uau, então é isso. E aí a gente quer trazer isso para o reino de Deus. E parece que todo pastor, ele primeiro começou dando aula, e ele se tornou diácono, e ele foi consagrado, e aí parece, e de verdade, você servir em algo maior, sem conhecer, ou ter passado o seu coração por alguns lugares, vai talvez fazer você, na cadeira que senta, ser um pouco diferente. Mas de verdade, eu quero que você compreenda a respeito disso, querido. Você precisa fazer o que você faz para o Senhor com total alegria, transbordando de gratidão. Então sempre coloque teu coração no lugar. Se ninguém me agradecesse pelo que eu faço, se ninguém me visse fazendo o que eu faço, ainda assim eu faria com alegria? Aleluia, aleluia. Querido, que bom que você está aqui. Você está em uma manhã de festa, como bem disse o pastor Toninho. Trata-se da nossa ceia. E queridos, a palavra nos deixa a instrução de fazermos isso em memória dele até que ele venha. Sabe, eu me lembro de um ensinamento do fundador desse ministério. Nós não adoramos a um Jesus que está na cruz, porque ele não está lá. Ele passou por lá. A nossa adoração é a um Jesus que está sentado no trono, reinando para sempre. Amém? Rei dos reis, governando sobre a minha e a sua vida. E é a ele que nós celebramos, adoramos e consciente que está muito próximo à sua vinda. Amém? Glória a Deus. Você vive consciente que a qualquer momento Jesus volta? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 João.
1 João capítulo 1, eu quero ler com você o verso de número 7. 1 João capítulo 1, verso de número 7. Glória a Deus. 1 João capítulo 1, verso de número 7, diz assim, quem achou, diga amém. Amém. Diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vou ler mais uma vez. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome. É por você, é para você. Toda honra e glória seja dada a ti. E, Pai, a tua palavra diz que a tua palavra, ela é como semente. E eu creio nela sendo semeada mesmo no bom solo dos nossos corações. Eu declaro e creio na frutificação. Nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas nós seremos sacudidos, levantados, animados, exortados pela tua palavra, porque ela é carregada de poder para isso. Eu não estou palestrando, eu não estou aqui tentando animá-los pela minha força, mas a tua palavra se encarrega de fazer isso, Pai. E eu te dou graças, porque nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas seremos sim alimentados e edificados pela tua palavra, Pai. A tua palavra fala de um jugo que despedaça todo o jugo, todo sofisma da unção que despedaça todo o jugo. E eu creio, Pai, nessa unção mesmo, disponível nesse lugar, despedaçando toda mentira, todo engano, todo sofisma, toda soberba. Cremos, Pai, na tua palavra de fato, encontrando lugar no nosso coração e produzindo aquilo para qual ela está sendo liberada. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estou com esse versículo no meu coração, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dele. Ele vai ser o versículo central da nossa mensagem. E o apóstolo João, ele nesse versículo, não quero tirar do contexto, mas o texto de maneira muito clara fala a respeito do que nós vamos conversar essa manhã. E ele fala que existe uma característica para alguém que está na luz. Eu quero voltar um pouquinho com você. A Bíblia diz que eu e você estávamos em um império das trevas. Antes de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, nós morávamos no império das trevas. E quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então você já não está mais em trevas, você hoje está na luz. Você hoje é luz. Os evangelhos nos ensinam que hoje eu e você somos sal e luz da terra. Olha que coisa interessante. Você sai de um império de trevas e hoje está na luz, mas você também é luz. E o texto, quando vai falar a respeito de você salgar ou iluminar, fala sobre ninguém. Ninguém coloca uma luz e esconde ela. Ninguém coloca num lugar onde ela não vai poder fazer efeito. Pelo contrário, quando você tem uma luz, você coloca ela alto para que ela possa iluminar. E o texto diz, assim seja a luz que brilha por intermédio de vocês. Então, por meu e seu intermédio, a Bíblia diz que nós podemos sim, hoje ser luz e entrar e estar em lugares que estão em trevas e ser a evidência de um Cristo ressurreto. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, e eu achei bastante interessante, porque o livro falava a respeito de como está o aumento das trevas, de como as coisas estão acontecendo, e de verdade, quando você olha para onde o mundo está caminhando, se torna um tanto quanto, a gente fica receoso, a gente fica nesse lugar de zelo mesmo, de cuidado, porque o mundo, ele está caminhando para um lugar perigoso. Está comigo? Você está vendo e acessando, né? Poucas coisas que a gente acessa e vê, é possível ver mesmo a maldade se aumentando, como a Bíblia diz que seria. Então esse livro, ele fala, eu gostei do exemplo porque ele diz, muitos cristãos estão temerosos porque está aumentando a maldade, está aumentando o mal.
Como fica a igreja? Como será? Como que nós vamos... Vai ficar cada vez mais difícil para a igreja. E o exemplo que ele deu, achei bem legal, porque ele falou a respeito de uma loja de joias. Quando você vai ver uma joia, quando você vai ver um colar, geralmente coloca-se um lenço ou um papel de veludo, né? Um tecido aveludado por baixo, para não arranhar a peça. E então aquela peça é colocada por cima. Então, o contraste daquela cor escura com aquilo que é precioso brilha ainda mais e mostra ainda mais. Então, queridos, eu preciso dizer a você, não devemos temer. Porque ainda que o mundo caminhe para ser cada vez mais cruel e mau, se eu e você estamos na luz e somos a luz, vamos resplandecer Cristo cada vez mais. Então todo o seu esforço, preste atenção, todo o seu esforço é por permanecer sendo luz e ficando na luz. 3 amém, um aleluia. E o apóstolo João, ele está falando a respeito disso. Queridos, eu gosto quando a Bíblia, de alguma forma, ela diz que não é porque você está naquele lugar, que não precisa existir um esforço da sua parte em permanecer. A Bíblia diz que você foi salvo, mas deve você desenvolver a salvação. A Bíblia diz que assim, se estamos nele, devemos permanecer nele, continuar nele. Então dá uma ideia assim, de que eu fiz a primeira parte, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas cabe a mim perseverar e continuar nesse lugar de desenvolver a minha vida cristã. Amém? E o apóstolo João, ele está falando a respeito disso, ele diz, se eu e você estamos na luz, se porém, eu e você andarmos na luz, se estamos na luz, como ele é a luz, mantemos comunhão uns com os outros. Eu quero falar sobre isso. Comunhão uns com os outros. Sabe, querido, ainda falando sobre o que eu gosto na palavra de Deus, a Bíblia deixa claro que você não é salvo por boas obras. Deixa eu repetir. Você não é salvo por suas boas obras. Não é por quão bonzinho você é, não é por quanta bondade você fez. Você não vai ser salvo por isso. Mas a Bíblia deixa claro que uma vez salvo, você está apto e habilitado para toda boa obra. Então eu não sou bom, eu não faço boas obras para a salvação. Mas uma vez salvo, eu preciso fazer boas ações. Está comigo? Então preste atenção, porque e aí muda totalmente o sentido daquilo que nós estamos fazendo. Porque se eu faço para ser salvo, eu vou buscar fazer aquilo, porque de alguma forma eu preciso me salvar, eu preciso me dar bem, mas não, quando eu já me dei bem, eu faço por amor. Quando já não preciso fazer para ganhar, está comigo? Não, eu já entendi, eu já ganhei, então agora eu só faço porque eu entendi que é necessário fazer. E aí é diferente. Aí é preciso ter mais maturidade, é preciso ser mais crescido, para entender que eu preciso fazer o que precisa ser feito, independente de. E Jesus nos convida para esse lugar. A maturidade em Deus, querido, não é pelo que você conquistou. Já falamos outras vezes, não é olhar para o carro que você tem, a casa que você tem, olharem para você e dizer, uau, ele é muito de Deus, olha o tamanho da empresa que ele conquistou. Não. A vida cristã e o crescimento é quanto você foi transformado. É quão parecido com Jesus Cristo você é. E isso é contramão. Isso vai exigir que você morra, é necessário que você morra. Então o texto está falando que existe uma característica de alguém que está na luz. Se você está na luz, se você se mantém na luz, a característica, o fruto de alguém que está na luz é ter comunhão uns com os outros. E aí eu quero que você analise a sua vida. Porque talvez a gente pode estar em um lugar onde a gente... Não, pastor, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu estou fazendo a minha parte, eu sei que eu estou na luz. As pessoas quando encostam perto de mim, poxa vida, elas conseguem perceber que eu carrego algo diferente. Que legal, glória a Deus. Mas queridos, a Bíblia está falando de uma característica que eu receio dizer que ela foi se perdendo com o tempo. Eu receio dizer que com o passar dos anos, a gente não colocou isso em um lugar de evidência mesmo, em um lugar onde deve se zelar.
ou de uma característica que deve ser evidenciada. Então, quando nós falamos de ter comunhão uns com os outros, talvez você pense, pastor, mas eu venho na igreja, depois da igreja eu como no café, e eu estou tendo comunhão. Nós atribuímos comunhão a comer junto. E aí é péssimo porque a gente tem a ideia de que crente não come, crente não bebe, não fuma, mas come que só. E foi uma ideia muito errada, porque comendo que só, muitos estão pecando. Você está aqui? Mas quando nós vamos, queridos, preste atenção, porque a Bíblia deixa claro que eu e você seríamos conhecidos como verdadeiros discípulos quando amássemos uns aos outros. Não é sobre quantos versículos você conhece. Quando você pega o que Paulo diz na carta a Timóteo sobre os fins dos tempos, as pessoas seriam ingratas, egoístas, avarentas, elas não respeitariam mais os pais. Aquilo é característica de alguém que foi perdendo o amor. Então a maior evidência de uma igreja fervorosa é uma igreja que ama. Mas pastor, a gente corre, a gente ora em línguas, a gente canta bonito. Se não estiver amando, é só barulho. E de verdade, amor é evidenciado no dia a dia. É na fala. É na maneira como você vai se portando mesmo. À medida que você vai caminhando. Então existe uma característica de quem está na luz. De quem se mantém na luz. Que é ter comunhão. Eu me lembrei de uma história que eu contava em uma ministração, até procurei ela, não achei. Mas há alguns anos atrás eu era mais frequente, do Facebook. E na época nem tinha tanto a movimentação do Instagram. E eu me lembro de uma pessoa que fez aniversário. E várias pessoas foram colocando parabéns para aquela pessoa. Parabéns, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E uma me chamou a atenção porque ela foi e colocou parabéns, muitos anos de vida, e terminou dizendo, tamo junto. E de alguma forma me chamou a atenção aquela pessoa fazer daquele jeito. Porque quando você entende a palavra tamo junto, não estamos? Tamo junto. Só que aquela pessoa que ela estava felicitando tinha morrido há mais de 8 meses. Então quando eu vi, e eu acredito que foi o que mais me chamou a atenção, foi o tamo junto. Porque ela estava falando tamo junto para uma pessoa que havia falecido há 8 meses. E então eu comecei a pensar, porque eu e você talvez estamos rodeados de seguidores, rodeados de pessoas. Nós estamos rodeados de pessoas no trabalho, na igreja e em muitos outros lugares, mas ao mesmo tempo sozinhos, sem amigos, sem companheiros, sem comunhão. Talvez dizendo para as pessoas, estamos junto, outras dizendo, estamos junto, sem nem sequer se importar com o que a pessoa está vivendo ou passando. Igreja não é esse ajuntamento de pessoas que se perfumaram, se arrumaram e vamos ali cantar uns corinhos. Não é sobre dar o glória junto, querido, se você não está se importando com quem está do teu lado. Nós não vamos crescer como igreja porque estamos num espaço grande. Nós vamos crescer como igreja porque estamos amando cada vez mais. Estamos nos importando cada vez mais. Porque aquilo que é importante para o Senhor é importante para nós. E sabia que não é tijolo e cimento? São pessoas. Mas dá trabalho. Sabia? Caminhar e estar junto de pessoas é trabalhoso, pastor. Você conhece fulaninho? É porque você não conhece Beltrano. É porque você não conhece você. Será que se a gente ouvisse uma história no céu a seu respeito, de como você era trabalhoso, você não ia ter mais compaixão com outras pessoas? Você está melhorzinho hoje, e melhorzinho no seu crivo. Mas quando nós vamos, olha que coisa interessante. Porque não é esse versículo apenas que fala a respeito disso.
Comunhão dá a ideia de realização de algo comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação, de acordo com o nosso dicionário. De acordo com o dicionário no grego, que é como foi escrito o Novo Testamento, a palavra comunhão, ela dá a ideia de koinonia. Quem é mais antigo sabe que existia um grupo chamado koinonia. 3 améns. Meu Jesus amado. Mas koinonia dá a ideia, e foi companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. Agora preste atenção, porque a palavra não diz que eu e você devemos ter comunhão uns com os outros na força do nosso braço. Ela diz como sendo fruto de alguém que anda na luz. Alguém que anda na luz é entendido, é possível compreender que é alguém que tem comunhão com Deus. Então, o que eu posso entender é que se eu tenho comunhão com o Senhor, se eu tenho intimidade com Ele, é natural, é consequência que eu tenha comunhão com os irmãos. O apóstolo Paulo nos chama de irmãos por tantas vezes, diz que eu e você somos famílias de Deus. Pastor, você já falou disso outras vezes? Sim. Mas quantas vezes de que nós ouvimos isso, a gente está crescendo? Eu queria que você pensasse, vamos lá. Quantas pessoas dessa igreja já frequentaram a sua casa? Pastor, eu estou visitando, não me põe nesse bolo não. Fica tranquilo, a gente vai na sua casa essa semana. Brincadeira, brincadeira. Mas, pastor, não, lá em casa não dá para receber ninguém, eu estou de reforma. Tá bom, mas com quantas pessoas aqui você já teve um momento de mesa? Você já teve um momento onde você pôde conversar? Onde você talvez se importou mesmo em marcar alguma coisa e ter um tempo com ela? Sabe, eu estava esses dias conversando com uma pessoa e eu achei interessante, porque ela dizia assim, eu agora estou empreendendo, eu estou indo para um outro segmento no trabalho, e eu já me lembrei, eu percebi que fulano de tal trabalha com isso, então eu já estou pensando em marcar um almoço com ele, porque eu tenho umas perguntas para fazer. Eu quero falar algumas coisas porque ele tem como me acrescentar, ele está há um tempo nesse ramo, e conversar com ele vai ser bom para mim. Eu disse, cara, faz isso mesmo. Vai ser bom para você, senta e entende como ele pode te ajudar naquilo que você está começando. Agora a gente sabe fazer isso para os negócios. Mas por que num lugar onde todo mundo está querendo crescer em Deus, a gente não entende que conversar uns com os outros vai nos fazer crescer também? Querido, quando eu e você vamos, para estudar, a gente não vai conseguir falar, mas para estudar a respeito do que a mesa, ou a maneira como Jesus evidenciou do que a mesa proporcionava. Ensinamentos, Jesus assentado à mesa, a Bíblia diz que ele partia o pão, e foi ele partindo o pão que os olhos dos discípulos de Emaús se abriram. Lhe ardia o coração, mas quando Jesus está aqui, assentado à mesa com eles, conversa, quando ele pega o pão, dá graças e parte, os olhos se abrem e eles entendem, uau, era Jesus, e não deu para falar nada, que Jesus desapareceu. Pensa na agonia. Agora que a gente percebeu, ele desaparece. Então Jesus está passando, Zaqueu, deixa eu abrir um parênteses para você, eu agora, vira e mexe, a gente muda lá em casa as coisas, e aí agora eu boto as crianças para dormir, e a gente está brincando antes de dormir, cada um tem que contar uma história da Bíblia, que gosta e por que gosta. Então vai eu mudando a ordem. Ontem começou a Clara. Pai, eu gosto da história do Zaqueu. Eu disse por quê? Porque ele subiu na árvore e Jesus quis ir na casa dele. E cada um deles vai falando o porquê da história e como gosta. Aí a gente ora um pouco em outras línguas, depois ora no entendimento e eles vão dormir. Nossa, família perfeita. Meu Deus. Deixa eu te falar. Os 3 são de castigo. Então assim, eu poderia para você colocar essa vida de Instagram, sabe? Olha meus filhos, olha eles contando a história, olha eles orando,
Mas, querido, a vida real é vida real. Dia a dia é dia a dia. Para de se iludir com o que estão postando na rede social e entenda. O evangelho é esse dia a dia. Amém. Mas eu me lembrei, até desculpa abrir esse parênteses. Mas quando você vê Jesus, Zaqueu está ali, era um homem não aceitado pela sociedade, tinha todo um preconceito a respeito dele, não gostavam dele por conta de quem ele era e o que ele fazia. Mas Jesus passa por ele e diz: ei, hoje eu vou para a tua casa. Eu fico perguntando, por que Jesus não bateu um papo com ele ali, no pé da árvore mesmo? Zaqueu, desce daí, deixa eu trocar uma ideia com você. Aí eu não te contei porque eu falo a respeito e a gente vai discutindo ideias. Então cada vez que as crianças contam, a gente vai falando. E aí as crianças mesmo vão acrescentando. Nossa, eu acho legal também nessa história do Zaqueu por conta disso. E aí eu perguntei para eles, mas Jesus falou para Zaqueu que ele tinha que devolver o dinheiro? Eles disseram não. Então ele quis sozinho decidir isso? Sim. Preste atenção, porque Jesus diz: eu preciso ir na tua casa. E porque ele se senta à mesa com Zaqueu? Sem preconceito, não querendo dar para ele um sermão. Sabia que, queridos, preste atenção, muitos de nós não estamos tendo êxito em nossas conversas, porque nós estamos querendo resolver ao invés de amar. Todas as vezes que você se reúne em comunhão, querendo dar sermão, e não amando a pessoa, que teoricamente receberá o teu sermão, você não atinge ela. Muitos pais não estão tendo êxito com seus filhos, porque querem corrigi-los, querem e não amando os filhos, com raiva das decisões do que eles estão fazendo. Eu quero que você entenda mesmo o que Deus está ministrando a nós, queridos. Quantos valores foram se perdendo ao longo do tempo? Ei, a Bíblia, antes mesmo de você ter comunhão com as pessoas dentro da igreja ou com o corpo de Cristo, é preciso que isso seja verdade na tua casa. Então comunhão uns com os outros, assim, seria hipocrisia você ter comunhão com todo mundo no seu trabalho, na igreja, e por onde você passa e a sua casa ser toda dividida. Então não tem como. E quando nós estamos falando de mesa, quando nós estamos falando desse período de comunhão, querido, desliga a televisão da sua casa, senta todo mundo ao redor da mesa, faz todo mundo junto, a refeição, conversem acerca das coisas. Isso foi se perdendo. Então cada um come um horário, cada um come no quarto, um come de frente para a TV, não, porque eu gosto, eu preciso atualizar. Não, desliga tudo, vai ao redor da mesa, senta todo mundo junto e faz a refeição. Então a comunhão uns com os outros não é esse encontro rápido e superficial. O que a Bíblia está falando é sobre nós termos intimidade, é sobre nós desenvolvermos um relacionamento. Deixa eu agora abrir um outro parênteses para as pessoas que são dessa igreja. Se você está aqui há algum tempo, você sabe que servindo em qualquer um dos ministérios, nós tínhamos todos os meses um sorteio, onde você era obrigado a ter um tempo de mesa com alguém. Vocês lembram disso? Então, para você que não entendeu, nós tínhamos, toda a liderança fazia um sorteio entre os membros do grupo que serviam no ministério. E elas tinham que ter, dentro do mês, elas tinham que ter um período de café da manhã, da tarde, jantar, ou qualquer momento, né? Para poder se conhecer. E queridos, nós tivemos tantos testemunhos positivos a respeito disso. Eu me lembro que quando eu comecei com isso, eu liderava a música. Foi logo que o pastor Daniel saiu, no ano seguinte. E eu fiz esse momento porque eu entendi, e olha que coisa interessante. Eu entendi, liderando a música, que nós tínhamos pessoas que se encontravam nas escalas. Elas se amavam porque se encontravam nas escalas, mas saíam da escala, saíam do culto, ninguém sabia nada da vida um do outro. Aí como que você acha que a coisa vai fluir se eu não tenho comunhão com você? Mas pastor, do jeito que você está falando, parece que eu vou ter que sair para almoçar com todo mundo. Não, querido. Não é sobre isso, mas é sobre você se importar mesmo, e não se colocar nesse lugar, porque queridos, desde a pandemia, a gente está tendo trabalho, para conquistar coisas que a gente aprendeu a amar, quando não era para ter amado. A pandemia nos isolou de um jeito, que muitos gostaram de viver desse jeito.
A pandemia nos colocou num casulo, eu amo a minha casinha, eu amo o meu cantinho, eu amo esse momentinho. Então tudo que você faz é trabalhar e ir para o seu cantinho. Quando na verdade a Bíblia diz que quem está na luz precisa ter prazer. É fruto de onde se está. Faz parte, evidencia a comunhão uns com os outros, quem está na luz. E aí você pode pensar, não pastor, tem a ver com temperamento, tem a ver com personalidade. Né? Se você estuda um pouquinho temperamento, você vê que o sanguíneo, ele encontrou na rua, ele convida para ir para casa. O sanguíneo não precisa conhecer, ele é alguém que... Quem aqui quer ir lá em casa? Levantou a mão, bora! E aí você pode dizer, não, mas o meu temperamento, ele é mais... Queridos, a Bíblia não está falando de temperamento, está falando de quem está na luz. Então isso ultrapassa temperamento, ultrapassa ensinamentos. Porque talvez você cresceu em um lar onde era muito reservado. Não, eu não lembro de ninguém passar pela minha casa, eu não lembro de ninguém. Mas quando você está em Jesus, sendo uma nova criatura, Ele te ensina a ser o que você não era. Então já não é mais sobre o que você era e aprendeu a ser no passado. É sobre o que você é hoje, em Cristo Jesus. Aleluia. Deixa eu ler para você. A Bíblia diz, Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aí você pode dizer, pastor, é porque eles pensavam que Jesus ia voltar muito perto. E aí quando Jesus ia voltar muito perto, não vale a pena ficar conquistando, né pastor? Se Jesus vai voltar muito perto, está todo mundo assim... todo mundo para o mesmo fim, está todo mundo esperando a mesma coisa, aí não, né? Por isso que eles tinham tudo em comum, por isso que eles tinham comunhão. Aí tem duas coisas que eu fico pensando, porque eu acho a maior hipocrisia da igreja atual, é nós falarmos Maranata, nesse anseio de Jesus volta, mas a gente não abre a nossa boca para pregar Jesus. Então se torna um Jesus volta muito egoísta. Porque Jesus, eu já te encontrei, então volta. E quem não te encontrou? Você entende? Então assim, a mesma igreja que grita e canta Maranata, devia ser ativa em evangelizar, ativa em pregar Jesus. E a mesma igreja que grita Maranata, deveria entender que comunhão faz parte. A gente está tudo no mesmo objetivo. Estamos esperando o mesmo Jesus. Ele está muito perto de voltar. A Bíblia diz que foi assim que a igreja nasceu. Aí você diz, pastor, mas ela se desenvolveu, ela cresceu. Pois é, cresceu e perdeu valores que não deveriam ser perdidos. Quando nós vamos para a mesa e percebemos o que Jesus... Queridos, quando você pega Lucas capítulo 22, do 14 ao 38, depois você lê. Mas a Bíblia fala que Jesus senta à mesa e ele diz, ele está anunciando a morte dele. E ele diz que aquela seria a última ceia que ele teria. Olha que coisa. Caminhou com eles por 3 anos e meio, fez tudo o que fez, os discípulos largaram tudo para seguir Jesus. E então naquela ceia ele começa a dizer que está muito perto a ida dele. E na mesma ceia então, ele parte o pão, ele ministra a ceia e ele diz, quem vai me trair está sentado aqui com a gente. E aí eles começam a cogitar entre eles, quem será? Quem vai ser? Jesus não diz que seria Judas. Mas quando Pedro se prontifica, ele diz para Pedro, Pedro, você vai me trair. Jesus, não, vai. Eu gosto de pensar que Pedro aqui disse para Jesus, Jesus, estamos juntos. Até o galo cantar. O galo cantou e disse, você não estava tão junto assim.
Mas nessa mesma mesa, nisso que está acontecendo, os discípulos começam a cogitar quem deles era o maior. Quem deles estava com mais moral? Meu Deus! Não, porque lá em casa, pastor, a mesa, a gente só aceita pessoas que são melhores do que nós. Em comunhão conosco, a gente só senta com pessoas que podem acrescentar sobre as nossas vidas. Eu te aconselho a ouvir a ministração do pastor Josué Arcanjo falando. Achei que ele falou de maneira muito sábia a respeito de como alguns cristãos estão com medo da influência ou daquilo que a influência negativa pode fazer por eles. Você precisa conhecer o tamanho do teu Deus e entender que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então, queridos, existe sim uma maneira de se viver. Existe sim uma maneira de se portar. E é de se importando, é de convivendo, é de tendo comunhão com as pessoas. Amém? Está entendendo alguma coisa? Glória a Deus. Então a Bíblia, o salmista no Salmo 23, ele vai falar a respeito de como ele enxergava Deus. Ele fala, preparas uma mesa na presença dos seus inimigos. Querido, mesa não a ideia de balcão é uma coisa onde você come mais rapidinho e vai embora. Mesa você senta e tem mais tempo ali. Então a ideia que Davi está trazendo aqui no Salmo, ele diz, ele prepara uma mesa e nesse lugar da mesa a gente tem comunhão. Enquanto a gente come, a gente fala das coisas do alto. A gente vai aprendendo eu aprendo acerca de quem Ele é e Ele ministra sobre quem eu sou. A Bíblia diz que existe uma outra característica para aquele que é cheio de Deus. Romanos 12, 13 diz, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Acima de tudo, amem uns aos outros, 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Hebreus 13, 2. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram anjos. E aí eu vi ali um anjo falando a respeito dele mesmo. Deixa que as pessoas vejam, viu? Quando foi que alguém... Queridos, eu não sei se você está conseguindo me compreender ou entender a mensagem que o Senhor está trazendo a nós. É perigoso se colocar nesse lugar de isolamento. Talvez a tua família não está conseguindo ter uma boa referência de família, porque não está convivendo com outras. Talvez o teu filho não está aprendendo a ser um melhor filho, porque não está convivendo com outros filhos que são melhores do que ele. Melhor que o meu filhinho? Duvido que tenha alguém melhor que o meu. Pois é, você precisa andar com outros. Até para você parar de pensar que seu filho é esse alecrim dourado todo. Então é necessário mesmo. Eu sei, eu costumo dizer, tem alguns maridos aqui da nossa igreja que eles são tão habilidosos, tão bons, que eu não gosto que a Camila saiba de tudo que eles fazem. Porque me coloca num lugar ruim, assim. Não, porque ele lava, ele passa, ele cozinha, ele conserta a casa, e ele faz brinquedos com sucatas. Eu falo, meu Deus, eu estou aprendendo a pregar. Então assim, eu sei que algumas coisas você vai evitar, dizendo, não, deixa, talvez num outro momento da minha vida eu ando com esse... Nós precisamos ir para esse lugar. Conviver é desconfortável. Andar com pessoas é desconfortável.
Você não foi chamado para um evangelho de conforto. No conforto não existe crescimento. É no desconforto. Então é necessário sim se abrir para se relacionar. É necessário sim se abrir para ter comunhão. É necessário sim se interessar. Porque em Deus se interessa. É sentar na mesa, é ter um tempo de comunhão e olhar. Não é sobre ligar para a pessoa e perguntar, tudo bem, tá bom então, tchau. É talvez parar, olhar no olho da pessoa e entender, você não está bem. Mas você não vai saber disso. Você não vai ser um suporte de Deus. Você não vai poder ser Deus na vida daquela pessoa. Dividindo as cargas, orando junto, conversando. Queridos, quantas e quantos testemunhos nós temos em casa de momentos maravilhosos que nós vivemos com os nossos filhos, de nos pegarmos ao final de uma refeição chorando mesmo, compreendendo o que Deus tem feito em nossas vidas, de como Deus é maravilhoso, ou até mesmo com amigos, com pessoas que nós olhamos e enxergamos, olha como Deus se moveu. Eu encontrei com uma pessoa esses dias, ele está pastoreando uma igreja Verbo da Vida, e eu disse, ei rapaz, estou muito feliz de você estar à frente dessa igreja. E ele disse, ei, foi aquele dia que nós saímos juntos para jantar, você lembra? Ele disse, naquele restaurante, aquele dia jantando, vocês falaram algo que despertou em mim aquilo que Deus precisava fazer. E hoje eu estou onde estou, obrigado. Então não é sobre o prato, queridos, não é sobre tirar foto do prato que está comendo. É sobre se importar com quem eu estou sentado. Porque a gente está invertendo. E aí eu sei, talvez você vê, queridos, eu vejo umas mesas postas de um povo da nossa igreja que eu digo, eu não sei nem me importar nesse negócio. Esse talher começa por onde, vai para onde. Mas sabia que isso, deve existir sim a honra por parte de quem está recebendo. Mas o dia que você não tiver uma mesa posta para pôr, que não seja um impedimento para alguém sentar com você. Se for copo descartável, e assim, me perdoem o povo que gosta da mesa bonita, não estou falando contra não. Lá em casa a gente põe também a mesa, né amor? Põe. Não nesse nível, ela falou, não nesse nível. São 3 crianças, meu amigo. Aqui ó, vai. Vamos criançada. Perto da hora de ir para a escola. Já escovou o dente, vai você, falta o sapato, passa o perfume. Deixa eu pentear esse cabelo, é uma benção. Mas não, eu postei só a parte que eles estão contando a história da Bíblia. Então, queridos, que não seja um impedimento, mas pastor, eu não reboquei ainda a parede da minha casa, pastor, eu ainda não comprei o tapete que eu quero, mas pastor, eu ainda não tenho a louça, queridos, e quantas coisas nós estamos colocando, nos importando com coisas, e entendendo que o que Deus quer é que tenhamos comunhão. Então não é sobre a melhor taça. Sério, de verdade, porque se você receber alguém na sua casa que vai pegar o copo e falar, nossa, copo de não sei quem. Então ensina essa pessoa a ser um pouco mais humilde e entender que o mesmo copo que você bebe aqui é o copo que vai beber lá. Mas porque eu não tenho, pastor, eu não tenho. Querido, você tem. E nesse momento de mesa que nós fazíamos aqui entre as pessoas do ministério, eu falava o tempo todo, se não tiver condições de ir em um restaurante que quer, marca na praça com uma garrafinha de água, mas não deixe de ter um momento com a pessoa. E quantas delas vinham falar para mim, pastor, eu pedia depois o feedback na reunião da música. E aí, você fez com quem? Eu fiz com fulano. E como foi? Pastor, eu quando estava indo para lá, eu disse para minha esposa, falou, eu tenho que fazer, eu sou obrigado. Eu sou obrigado a fazer, e amor, daqui 20 minutos eu estou de volta, eu não tenho assunto nenhum com essa pessoa. A gente toca junto lá, mas malemar sei o nome. Deu 3 horas depois, a esposa ligou e disse, amor, ele te matou? O que aconteceu? Vocês se desentenderam? Ele disse, não amor, está acabando aqui, meu, ele é gente boa pra caramba, daqui a pouco a gente conversa.
E ele chega em casa e nesse relatório ele conta para nós: pastor, eu olhava para ele e achava que ele tinha uma cara séria, eu não tinha, mas assim, poxa, ele é legal, ele estudou com a minha prima, e a gente tem tanta coisa em comum. Pastor, foi mais de 3 horas conversando. Quantas pessoas aqui dentro, talvez você olhe e diz: é a risadinha que machuca. Ah, não, porque deve ser assim, deve ser assado. Não deve ser nada. Põe as pedrinhas no chão e se abre para conhecer. Se você não se colocar nesse lugar, e eu acho maravilhoso, por que eu fiz? Né? Hoje a gente não está mais fazendo dessa forma, a igreja cresceu, e aí agora o tempo de mesa tinha que ser a cada 3 meses, a gente está estudando algumas formas, mas muitas pessoas, elas faziam porque eram obrigadas a fazer. Afinal de contas, eu estou servindo no ministério e me colocaram nesse lugar de obrigação. E elas viram quão precioso foi ter esse momento. Mas porque hoje não é mais obrigação, quantas dessas pessoas continuaram tendo tempo de comunhão, agora que não é mais obrigado? E é legal porque assim, a lei te obrigava, a graça diz: faz. A lei dizia: faz, senão dá ruim. A graça diz: faz, eu te aconselho. É bom para você. E aí? E aí se você não cresce e entende, eu preciso fazer porque é bom para mim. E aí eu entendo que a maioria de nós somos adultos com uma cabeça e um comportamento adolescente. Onde eu só faço o que quero. Ah, não quero. Os meus lá em casa, quando começavam a bater o pé, eu disse: não consegue nada batendo o pé aqui. Pode parar. Não, mas enquanto não parar. Ontem a Clara quis chorar, eu disse: chorando eu não te entendo, para de chorar. Para de chorar, eu não te entendo chorando. Parou, falou: agora eu te entendi. Aí tirei ela de cima do carrinho e botei. Muitos de nós estamos nesse lugar. Mês que vem é mês da família, eu te aconselho a vir nos cultos. A gente vai aprender muita coisa boa. Hein? Já estou dando um spoiler aqui, mas a gente vai... Ei, você precisa tomar uma decisão. Você está na luz? Você anda na luz? Cadê a comunhão com os outros? Simples assim. Poderíamos ter acabado essa ministração no primeiro minuto. Porque essa talvez deve ser: olha no espelho e diz: como eu estou refletindo a luz de Cristo em mim? Pastor, é que eu não tenho tempo. Se você tivesse alguma coisa do teu interesse, você teria arrumado. Se a pessoa com quem você talvez precise conversar, ela pudesse acrescentar alguma coisa no teu trabalho, ela é dona de uma coisa que te interessa. Eu não sei quantos de vocês estavam em uma ministração que eu fiz há um tempo atrás, em que eu peguei um mapa, eu fiz um mapa numa cartolina grande, lá no outro prédio. Então eu rasguei o mapa, e eu entreguei o pedaço do mapa para os irmãos aleatórios na igreja. E eu disse: se você soubesse que para encontrar o X do teu tesouro, o mapa da tua vida estivesse espalhado com as pessoas na igreja, como você ia se portar? Ah, deixa, negócio de tesouro aí, não acha não. Você ia dizer: não, o propósito da minha vida é encontrar esse tesouro. Aí você ia se relacionar com as pessoas. Não por interesse, queridos. Ou se temos um interesse em comum, é o mesmo Jesus que vai voltar para nos buscar. Não é, o evangelho não é sobre o que ele pode fazer por mim, é sobre o que eu posso fazer por ele. 3 améns. O mundo diz: se junte com quem pode fazer por você. O evangelho diz: como você pode ser para alguém. Então é uma desconstrução mesmo. Porque você cresce entendendo: se eu fui motoboy, eu posso ser o dono da empresa. Mas no reino de Deus não. E não tem desmerecimento nenhum. Se você limpa o banheiro ou prega, diante de Deus, que é quem recompensa, é só sobre ser fiel ao que Ele te diz para fazer. Então não existe esse plano de carreira ministerial. Assim como também não existe. Quando você estiver mesmo compreendendo que ter comunhão com as pessoas, assentar à mesa,
e entender o que pode ser trocado de informação, o que pode ser conversado, você vai poder usufruir de tanta coisa. Quantas ideias elas nascem de conversas, quantas coisas Deus pode fazer por intermédio de você se importar mesmo em estar nesse lugar de comunhão uns com os outros. A mesa proporciona isso, querido. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que se você tem uma oferta para trazer, ela diz: traga. Mas se você tiver alguma coisa contra alguém, deixa a sua oferta ali. Vai primeiro se acertar e depois você faz a oferta. A Bíblia está deixando claro que não é sobre aquilo que você entrega ao Senhor, é a maneira como você o faz. 1 João 4, 9 a 11 diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: portanto, animem e edifiquem-se uns aos outros como têm feito. Provérbios 27,6 diz: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Provérbios 27,17: com o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Salmos 133:1: ó, quão bom e quão agradável é viverem os irmãos unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Assim como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Efésios 4, versículo 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você está na luz? Você anda na luz? Tenha comunhão uns com os outros. Recebeu alguma coisa? Queridos, nós estamos em uma manhã de ceia, celebração mesmo. E Jesus, o tempo todo que esteve conosco aqui na terra, Ele mostrou como nós deveríamos nos portar. Muitos de nós, no lugar de Jesus, não permitiria que sentasse à mesa Judas, Pedro, mas Jesus deu a oportunidade que eles pudessem ser ministrados, e a escolha foi deles. Muitos de nós estamos sentenciando pessoas, escolhendo por pessoas, não dando a elas a oportunidade de serem ministradas por aquilo que nós temos e somos. Tenha a consciência do que você carrega. Você não é comum. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificou, Ele habita em você. Então nenhum encontro com você é um encontro comum. Preste atenção sobre isso. Nenhum momento com você é um momento comum. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te damos graças. Pai, nós compreendemos que a Tua palavra é a verdade ao nosso respeito. Ela diz quem nos tornamos, ela diz como devemos nos portar, ela fala como podemos crescer e devemos caminhar. E não foi diferente essa manhã. A Tua palavra veio a nós, nos trazendo a instrução de como o Senhor quer mesmo que nós caminhamos, Pai. Existe uma maneira de se conduzir, existe uma maneira de evidenciar que somos Teus e andamos na luz.
que nós possamos crescer naquilo que o Senhor trouxe como instrução a nós essa manhã, Pai. Eu creio que tantas pessoas irão crescer e esse crescimento se dá na maneira como nós vamos, sim, nos relacionar com outras pessoas, não buscando os nossos próprios interesses, porque a Tua palavra diz que alguém cheio do amor não busca os seus próprios interesses, mas nós queremos estar nesse lugar mesmo, de nos relacionar e conversar e ter comunhão, por simplesmente amar, porque o Senhor nos amou. E nesse amor, Pai, pecados são perdoados. Nesse amor, nessa comunhão, orações são respondidas. Tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. A Tua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a Tua palavra sempre deixou claro, Pai, que não se trata daquilo que nós somos sozinhos, mas daquilo que nós estamos construindo, nos relacionando com os nossos irmãos e sua família. Eu sou pai, e como me alegra ver os meus filhos tendo comunhão. Eu sei que o Senhor também, Pai, se alegra e se alegrará conosco, em ver o nosso desejo e o nosso esforço, em crescer naquilo que o Senhor está trazendo a nós como instrução. Você pode fazer uma oração? Eu não sei como você tem vivido os seus dias, mas entenda mesmo que o Senhor ministrou ao nosso coração essa manhã, e que você talvez precisa tomar uma decisão. Olhe para pessoas que talvez é inspiração para você. Nós temos na nossa igreja pessoas que são inspiração nessa área, então se inspire você também. Eu quero que você permaneça com seus olhos fechados, fazendo a sua oração. Eu não conheço a todos que entraram aqui essa manhã, mas se você entrou aqui e você nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso hoje, preste atenção, porque tudo que foi falado essa manhã fala a respeito de termos comunhão uns com os outros. Mas se você prestou atenção no que foi falado, nós falamos sobre a comunhão uns com os outros ser a evidência de quem tem comunhão com Ele. Então a primeira comunhão que você deve ter é com Jesus Cristo, é com o Senhor. E ela se dá por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar com você. Estamos todos com os olhos fechados, mas você precisa compreender a importância da tua decisão. Não é sobre religião, não é sobre denominação, é sobre ser a família de Deus. Eu estou vendo a sua mão. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Aleluia. Vocês podem todos ficar de pé. Você que levantou a mão, pode vir aqui à frente. Se existe mais alguém, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Não perca tempo. Entenda mesmo a oportunidade que Deus está te dando. Camila, ora com ela para mim, por favor. Que bom que o céu faz festa, né? Pelo menos o céu. Existe alguém, não importa saber o que você viveu no passado, ou as escolhas que você fez no passado, mas se você já entregou a sua vida a Jesus e por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja ir para esse lugar novamente, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? A Bíblia diz que em ambos os casos o Pai faz festa, o céu faz festa quando o pecador se arrepende, mas a Bíblia diz que o Pai faz festa quando o Filho volta. Existe festa para você essa manhã? Existe alguém? Aleluia. Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Thalita, vem cá. Aleluia. Você está feliz? Conversa na sua casa, se
comprometa em fazer diferente. Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós temos provado da tua bondade. Obrigado por essas vidas que a partir de hoje são transformadas. Obrigado por aquilo que o Senhor está proporcionando que elas vivam. E eu te dou graças, Pai, porque tudo aquilo que está no teu coração vai ser verdade na vida delas. Eu tenho alguns pedidos de oração, nós vamos orar por essas pessoas. Continue com seus olhos fechados. José, bactéria nas partes íntimas, pode acabar perdendo parte do corpo. Simone está fazendo quimioterapia, câncer nas mamas. Ascendina, entubada na UTI. Oração pela saúde do Arthur, de 8 anos. Fará uma cirurgia na perna, descobriu um tumor. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida do José, da Simone, da Ascendina e do Arthur. Bactéria, você tem um nome, você é um problema e você não é legal no corpo de José. Câncer, você tem um nome. O problema na vida da Ascendina, ou até mesmo na vida do Arthur, todas essas doenças são diagnosticadas, elas são reais, mas elas não são maior que o nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dessas pessoas saúde divina. O nome de Jesus vivificando todas as partes do corpo delas. Câncer secando, bactéria sumindo do corpo deles. Todo problema ósseo na vida do Arthur. Em nome de Jesus, nós declaramos eles limpos, para a honra e glória do teu nome. Se você crê, diga amém. Amém. Permaneça em pé, nós vamos ceiar agora. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você está apto e habilitado a ceiar. Queridos, trata-se de como eu disse a vocês, no capítulo 22 de Lucas, Jesus faz isso, evidenciando ser a última ceia dele, que ele faria antes da sua ressurreição. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala de como ele, não tendo participado desse momento com o próprio Jesus, ele aprendeu. E ele fala sobre o cálice dessa nova aliança, ele fala sobre o corpo de Jesus, e ele fala que cada um de nós deveríamos examinar a nós mesmos. E ele fala, dizendo mesmo, se existe em nós algo que precisa ser perdoado, ajustado. Lembra que eu falei sobre trazer uma oferta e pedir perdão para alguém? Pois bem, a ceia, ela não deveria ser algo que nos faria participar de maneira tranquila. Se você tem problema com alguém, você deveria se acertar com a pessoa, e você tem algum tempo para fazer isso. Talvez você não tenha se batizado nas águas ainda, querido. Eu não sei como você aprendeu, mas eu preciso te falar algo. A Bíblia diz que essa pessoa, por exemplo, essa mulher que veio aqui à frente, entregou a vida dela a Jesus, nesse exato momento, esse é o maior milagre que ela pode viver. Ela é transportada, ela é salva, ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que ela agora, por conta dessa oração, ela é família de Deus, ela é filha de Deus, ela é corpo dele aqui na terra, ela é a nossa irmã em Cristo. Então preste atenção, porque ela não se batizou, ela não pode participar daquilo que ela acabou de decidir viver. Não faz sentido. Nós entendemos biblicamente que ela, uma vez que entregou a vida a Jesus, ela foi batizada no corpo, porque agora ela é corpo dele aqui na terra. O batismo nas águas precisa e será a evidência da decisão dela, mas a salvação aconteceu agora, com a oração dela. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, ainda que você não seja batizado nas águas, você está apto a participar desse momento aqui agora. Amém? Então nós vamos orar e ceiar todos juntos. Todos vocês já pegaram os elementos? Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças. Obrigado por esse pão que representa o teu corpo pregado naquela cruz. Esse pão simboliza
a miséria levada na cruz, cravada na cruz, a doença cravada na cruz, porque a tua palavra diz em Efésios e em Isaías, certamente, não diz talvez, a tua palavra diz, certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos feitos sarados. Somos justiça de Deus. Te damos graças, Pai, porque o preço pago naquela cruz é para que nós pudéssemos andar como mais que vencedores. Te damos toda a honra e glória por esse pão que representa o teu corpo, e te honramos também por esse cálice que representa o teu sangue derramado naquela cruz. Sangue que nos purificou, que nos justificou, que perdoou os nossos pecados, mudou de uma vez por todas a nossa condição. O diabo, quando olha para nós, ele vê o teu sangue que cobriu as nossas vidas, e nós te louvamos por isso, Pai. A tua morte mudou de uma vez por todas a nossa condição, pagando um preço que não poderíamos pagar. Te damos graças em nome de Jesus, amém. Você pode comer do pão? E eu queria que você saísse do seu lugar antes de tomar o cálice, que você trocasse o seu cálice com alguém e dissesse para ela: eu amo ser família com você. Trocou? Foi família com os 15 aí? Você pode participar do cálice. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, aleluia. Queridos, você pode se sentar.